Olá pessoal, meu nome é Davi e hoje você está no meu canal. E bom, quem não gosta do nosso herói favorito, o Homem-Aranha? Que é basicamente, eu acho que é para muitos um dos heróis favoritos de todo mundo. Isso a gente não pode negar, não é? É o maior herói da Marvel, viu? Isso é inegável. Mas o que a gente não pode esquecer é que esse herói também teve muitos filmes durante esses anos. Teve vários filmes que são muito bons e são muito lembrados. Tem alguns que são ok, que não são tão bons assim, mas são legais. Mas existem também outros filmes que são bem ruins também. E bom, a gente vai falar de um filme em específico, que é o primeiro filme que o Homem-Aranha marcou uma geração inteira. Que eu acho que podemos concordar que foi o primeiro filme em que deu um passo grande para o nosso herói. E que é o Homem-Aranha 1, que tem como o Tom Maguire, que é um dos Homem-Aranhas mais lembrados e um dos mais marcantes de todos. E a gente vai analisar o filme dele. Mas antes da gente começar, se inscreva e dá like, né, para dar uma ajudada no meu canal. E bom, se você já fez, então vamos começar. Bom, o filme do Homem-Aranha de 2002, que foi dirigido pelo Sam Raimi, o cara que meio que dirigiu toda a trilogia dos filmes do Tom Maguire. Bom, esse filme, ele é marcante, isso a gente não pode esquecer. Porque esse filme, ele foi muito importante, principalmente o nosso personagem, que eu acho que ele ficou mais famoso com esse filme. Principalmente os filmes que iam ir mais pra frente. E bom, a história do filme, eu acho que é a mais clássica que a gente pode imaginar. Tipo, vamos ser sinceros, quem não assistiu o filme do Homem-Aranha, cara, assiste, eu recomendo muito. Mas caso algumas pessoas que já assistiram e já é meio óbvio que já assistiram o filme, é meio que um clássico filme do herói que muitos conhecem, que é o clássico filme da onde meio que um adolescente que meio que sofre bullying, né, por ser meio que um Zé Ninguém, algum tipo, enquanto ele tem meio que uma paixão, né, que é a Mary Jane, e ele tem o melhor amigo, o Harry Osborn, que sempre quer impressionar o seu pai, algum tipo, e principalmente o Norman Osborn, que é meio que o maior vilão desse filme, que na minha opinião é um vilão muito bom, que funciona muito bem nesse filme, na minha opinião ele é muito bom. E temos também outros personagens, como por exemplo a Tia May, que a Tia May, uma senhora simpática, né, e uma pessoa muito boa, e também o Tio Ben, que é meio que a figura meio que paterna, né, para o Homem-Aranha. E por si só, também lições de responsabilidades, e meio que realmente foi aí que ele meio que deu a primeira frase marcante que marcou meio que meio que quase, acho que todos os filmes tentam replicar essa frase, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É basicamente o clássico que a gente conhece da frase do Tio Ben. Mas enfim, o filme, na minha opinião, eu não tenho muito a comentar sobre esse filme porque ele realmente é um clássico. A história é clássica, os personagens são muito bons e, na minha opinião, é um filme do Homem-Aranha muito bom, que eu gosto de assistir, e eu duvido muito que ele tenha envelhecido mal. E, na minha opinião, esse filme funciona mesmo mês passado, presente e no futuro, ele ainda vai continuar funcionando, porque ele é um filme muito bem feito, na minha opinião. E por si só, eu acredito que ele é um dos mais fiéis ao personagem em si, somente adaptando os quadrinhos do personagem. Tirando algumas partes de fato, como por exemplo a teia orgânica, que meio que é exclusivo no personagem nesse filme, no mínimo eu gostei disso, é bom até. Mas agora algumas coisas que também eu gostei também é o vilão do filme, que
falando de novo, é muito bom esse vilão, que é o Duende Verde, que na minha opinião é um vilão muito bom e bem utilizado nesse filme. Eu gosto pra caramba dele. E bom, e no geral eu gosto pra caramba desse filme. E não é à toa que ele é o mais elogiado de todos, o mais importante, tipo, o personagem em si. E bom, eu acho que as únicas coisas que eu acho que envelheceram um pouquinho mal nesse filme, na minha opinião, foi um pouco o elenco, que não é a culpa do elenco em si, mas meio que colocar um elenco um pouco velho para interpretar alguns adolescentes fica meio estranho, ou seja, já meio que envelheceu mal. E principalmente alguns efeitos, como por exemplo a roupa do Duende Verde, que eu não curto muito, tipo era legal, só que meio que envelheceu um pouco mal. Se fosse meio que utilizada aquela roupa antiga, porque antes o Duende Verde tinha uma roupa antiga, que iria ser utilizado no filme, mas não foi utilizado. Mas mesmo assim, eu acho ele da hora. E pra mim, esse filme ele é muito marcante. E se eu fosse recomendar as pessoas assistirem esse filme, assistem esse filme, porque pra mim é um filme muito bom que ainda funciona, até nos dias de hoje. E pra mim, eu acho ele realmente um dos melhores filmes do Homem-Aranha. E pra mim, esse filme, eu acho que ele, pra mim, é um nota 8, de tão bom que ele é. Na minha opinião, é um nota 8. E bom, esse foi o vídeo. Eu analisei o filme do Homem-Aranha. E bom, é um dos primeiros vídeos que eu tô fazendo. Então, olha, daqui pra frente eu posso postar alguns vídeos ou algo tipo. Então, se quiserem que eu continue, então se inscrevam no canal e deem like, né, para ajudar um pouquinho, algum tipo. E bom, foi só isso. Muito obrigado e tchau!